Hoje a gente vem para falar de um tema, na verdade, na continuação de um tema, que foi a repetição de ciclos. É um conteúdo que foi muito visualizado, que as pessoas gostaram muito e pediram para que a gente se aprofundasse. Então, a temática hoje vai ser qual que é a capacidade que a gente está perdendo quando a gente identifica o que é melhor para as nossas vidas. Será que a gente está perdendo essa capacidade quando a gente olha para as relações? Onde estão os nossos instintos para evitar certas armadilhas? A gente falou muito daquela frase no último episódio, será que esse é o meu número? Será que essa pessoa foi feita para mim? Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E você trouxe a pergunta que se repete ainda, que se repete ainda. E pode continuar se repetindo, né? Sempre, em todas as relações. E aí, para ilustrar essas questões, a gente vai trazer um caso hoje, que é o caso da Madalena. Esse caso a gente quer ler em pausas, né? Para a gente poder se aprofundar um pouco mais nessa questão da repetição de ciclos. Para a gente falar um pouquinho mais, explanar um pouco mais e exemplificar para as pessoas, que eu acho que foi isso que as pessoas perguntaram muito, né? Como Sentindo é que eu falta, né? Será que eu tô repetindo, não tô? Então, a gente vai começar por aí e eu quero convidar a Lucy para ler o caso. E a gente, como em toda a nossa dinâmica, a gente vai parando, vai comentando, vai trazendo exemplos, vai trazendo uma parte mais teórica, para que vocês se aprofundem aí, se esbaldem nesse tema que foi tão pedido. Então, antes da Lucy, eu quero começar agradecendo, né, gente? Essa é uma resposta já da interação das pessoas que estão nos seguindo. Né? Então, quão importante é que cada pessoa, tanto no Spotify quanto no YouTube, deixa ali o comentário, né? Já é uma construção que a gente está fazendo de retorno, né? A continuação, a profundidade, a gente decidiu inclusive pausar, não contar o caso inteiro, porque parece que as pessoas em casa já ficam, ai meu Deus, é isso que acontece comigo, e aí? Então, acho que Madalena pode nos ajudar sobre isso, trazer uma luz. Isso, então vamos de caso, né, Lucy? Vamos de caso, a luz da Madalena, vamos buscar a luz da Madalena. Bem, vamos lá. Fui casada e me divorciei no final do ano de 2017. E como qualquer término, foi doloroso, mas eu tinha certeza que era o melhor caminho. Passei 18 meses praticamente sem me relacionar. Precisava de um tempo para autoconhecimento e autocuidado e foi muito bom. Neste período, compreendi minhas falhas dentro do relacionamento e trabalhei muito para chegar à conclusão de que eu não precisava carregar uma culpa que não existia. Depois desse tempo, eu comecei a me permitir conhecer pessoas e já tinha plena consciência dos meus valores e que eles precisavam se conectar com os valores do outro. Conheci algumas pessoas, mas não levei adiante, mas não me senti mal por conta disso. Sabia que fazia parte do processo e estava tudo bem. E por falar em tempo, olha a expressão, né, meninas, que ela usa, né? Passei 18 meses e aí, acho que esse foi um bom período, né? E aí, eu começo, né, a trazer para a reflexão de cada uma de nós, né? Será que existe realmente um tempo, um prazo de início, meio e fim para a gente se conhecer? Não, acredito que não. Acredito que não também. Acredito não, tenho certeza que não. Como a gente já tem o caso da Madalena inteiro, a gente sabe que não, né? E eu percebo que isso tem sido, né, uma grande tendência das pessoas, né? De sempre colocar ali algo, um espaço na agenda, mais uma tarefa, os to-dos da vida, né? Manter ali no planner. Não, me separei, agora chega, quero passar um tempo sozinha. Parece que é uma receita, né? Eu preciso ficar um tempo para me conhecer. Mas qual que é esse tempo? Será que é só nesse tempo que a gente se conhece? Sim. É bem interessante essa fala, né? E como essa pessoa entende que dá para se conhecer? Tem alguma receita pronta? E do mesmo jeito que a Madalena traz, né? Passei 18 meses praticamente sem me relacionar. Eu achei interessante que ela coloca num bolo só, né? Tudo. Sem me relacionar. Eu já fiquei pensando, sem namorar, sem dar uma saída casual, sem conhecer uma nova amizade. O que é sem me relacionar, né? A sensação que dá é que ela entrou numa bolha blindada e ali ela ficou.
E ela considerou que 1 ano e meio tá pago. Conhece Tá pago. essa expressão? É verdade. Né? Tá pago. Ou, quiçá, né? Se esse foi realmente um período, vamos pensar que ela entrou numa terapia. Terapia tá em dia, né? Outra expressão, né? Gente, não tem terapia em dia, né? Não. Porque Terapia. a nossa vida, ela é em ciclos. Ela é viva. A nossa vida, ela acontece a todo momento. Né? Terapia em dia é como se estivesse encerrado e amanhã a vida acontece o tempo inteiro. Cada situação é uma oportunidade de autoanálise, né? Acho que não foi à toa, sincronicamente falando, da gente ter decidido pausar o caso e falar. Porque mesmo para quem está ouvindo, talvez ainda não consiga, por N motivos, ainda não despertou realmente a coragem para uma terapia ou a condição favorável para, essas pausas, como a gente está dando aqui no caso da Madalena, também pode ser uma boa oportunidade. Sim. Espera aí, deixa eu dar uma pausa mesmo na relação, no sentido de, o que está acontecendo? E olhar, né, Mi? Porque o caso, a gente ainda não vai falar dele inteiro, né? A gente ainda tem muito para explanar, mas muitas vezes as pessoas entendem que só o fato de ficar sozinha é o autoconhecimento, né? Então eu não deixo ninguém entrar e aqui eu estou me conhecendo. Né? Mas eu, de fato, não estou fazendo nada para isso, eu não estou trabalhando, eu não estou olhando pausado. Eu só parei ali, me fechei e não deixo que ninguém me acesse. E tem uma outra coisa aí, complementando o que vocês estavam falando, praticamente sem me relacionar. Então, eu não me relacionava com o outro, mas eu me relacionava comigo mesmo? Como que é se relacionar consigo mesmo? Porque, assim, é mais ou menos uma visão para o outro. Eu parei de me relacionar com o outro, mas qual é a relação que eu tenho comigo? Comecei a me relacionar comigo? Sim, que quando ela fala de autoconhecimento, fica... Será que era autoconhecimento fica mesmo? Fica amplo, né? Fica. Parece que só a pausa gera o autoconhecimento. E não é só isso. E não isso, necessariamente, né? Não só pausar ou estar sozinha. Não é não se relacionar só com o outro que eu estou me conhecendo. Entendeu? Eu, mais ou menos... Tempo por si só não é o remédio. Não é o remédio. Isso, né? Pode-se passar anos, né? Quantas de nós aqui recebemos na clínica, né? Pessoas já pós 60 anos e elas começam a contar do quê? Quando eu era, né? Quando eu fui, teve um momento da minha vida que até hoje, né? Então, quantas coisas que a gente precisa entender que muitas vezes o tempo ele não é curador de nada. Posso colocar uma pimentinha? Hoje não fui eu. Hoje eu estou sem pimenta. Eu estou sem nada. Posso colocar uma pimentinha? Manda. A gente entende, né, na psicologia que a gente, né, estudou tal, que existe sempre uma resposta, né, ao nosso organismo sobre ameaça. Luta, fuga e paralisia, né? Então, quando ela diz, eu passei 18 meses praticamente sem me relacionar, será que tem alguma resposta orgânica aí, falando, eu passei, então, eu fugi, eu paralisei? Tá com cara de fuga. Tá com cara de fuga? Tá com cara de fuga. E pensando nisso que você colocou, Andréia, e fazendo aí uma conexão com o tema, né, que é a repetição de ciclos, será que essa fuga era justamente para não cair em algo parecido ao que eu estava vivendo? Né? Então, com medo de conhecer o meu perfil, o meu número, é melhor eu ficar aqui quietinha? Sim. Então, você diz fuga. Eu estava fugindo de quê? Entendeu? Então, assim, a gente tem essa resposta às ameaças, né? Alguma coisa que fez mal pra gente, Sim. que a gente se decepcionou. Obviamente, o organismo da gente pede ou eu luto, ou eu fujo, ou eu paraliso. Então, no caso aqui, ela passou 18 meses praticamente sem se relacionar. Eu entendo que foi uma fuga. Sim. E aí, se não se relaciona, né? Se ela se fecha para novas vivências, como é que vai ter aí o insight? Um repertório. Como é que vai ter a prudência? Eu acho que é isso. A capacidade da gente desenvolver e se desviar das armadilhas. Sim. Porque as armadilhas, gente, sempre vão existir.
E eu não estou falando de relacionamento somente. Pode ser uma armadilha de um emprego que, de repente, ele pareceu reluzente, chegou lá, não era isso que eu queria. Isso. Né? E você falando isso, eu acho que tem mais um pedacinho tem do um caso. Pedacinho aqui que a gente vai juntar com essa fuga aí, viu, Andréia? Vamos, Madalena, me conte mais. Pra fuga. Neste meio tempo, fui me atualizando profissionalmente e toda a minha energia estava sendo direcionada para isso. Olha aí. Entendendo que a pessoa certa apareceria no melhor momento. Gente, essa fala pra mim... Essa pessoa certa... E essa fala pra mim tá tão... Sabe que ouvindo, assim, esse caso da Madalena, vem aquela crença, né? O tempo cura tudo. O tempo cura. O tempo é o único responsável, né? Olha que interessante o que ela fala. Então, o tempo vai me trazer a pessoa certa, né? Deixa eu ficar aqui quietinha, sem fazer nada. Eu costumo falar, na clínica, que as pessoas realmente elas chegam com isso exatamente do jeito que você falou. O tempo cura tudo. Para mim, o tempo, tem até um filme, tem até um livro, Admirável Mundo Novo, que fala sobre essa questão do tempo. Uma pausa, a gente indica tantos livros e tantos filmes aqui que eu acho que a gente deveria ser patrocinadas, né? Seria acho bom, que né? Vale aí o patrocínio das livrarias, sim, quem sabe, né, das gente? Vamos ver se chega dos lá. Streamings. E tem essa questão do tempo, como você bem colocou. Eu entendo, na minha interpretação pessoal, que o tempo não é uma pessoa, o tempo não é uma situação, é um espaço que eu tenho, como o mundo é o espaço que eu tenho para ir me aperfeiçoando. Ou seja, aquilo que a Michele falou. Se eu não saio e eu não experimento, eu não ganho repertório sem experiências. Quando ela fala de autoconhecimento, lá ela não testa o autoconhecimento. Ela não testa o autoconhecimento. Justamente para a gente distinguir Sim. as opções certas, nós nos deparamos com as erradas. Sim. Né? Também é um aprendizado, né? Agora, não quer dizer que essas erradas realmente elas nos tomem, né? Como diria a psicologia analítica. A gente não precisa entrar num complexo imenso e ser tomada por elas. Sim. Né? A ponto de dizer, ai, quando eu vi eu já estava lá. Né? É. Quando eu vi já foi, porque é sempre assim. Basta ele me chamar que eu já tô lá, Sim. né? Essa incapacidade do seu autocontrole e da sua autopercepção. Mas e se eu tenho o autoconhecimento? Eu conheço quais são as minhas limitações. Eu entendo que todos nós temos, feridas Sim. emocionais, entendeu? Então, não que eu tenha que evitar, é que eu falo a evitação na terapia dos esquemas e na TCC, que é a fuga. Que é a paralisia, no caso da psicologia no geral. Então, eu não tenho que evitar, entendeu? Nem tampouco me resignar. Achar que a vida é assim mesmo e tudo bem. Mas eu entendo que, assim, o que faltou para ela? Ela explorar em si mesmo quais são as limitações dela. Então, eu fugi, eu evitei uma situação que me colocasse em risco, entendeu? E eu entendi que isso era o autoconhecimento. Mas é o autoconhecimento? Não. Então, essa fala que a Michele colocou, eu achei esplêndida. Por quê? Porque é eu lá em campo de batalha que eu vou saber quais são as verdadeiras ameaças. Dentro da minha casa, trancada, eu não vou saber o que realmente me espera por lá. Então, eu entendo que a maturidade, a maturidade ela vem com a experiência. Não é com a idade, não é com nada, é com a experiência, tanto boa quanto ruim. Então, eu entendi que faltou um pouco isso. E a hora que ela falou que, nesse meio tempo, eu fui me atualizando profissionalmente e toda a minha energia estava sendo direcionada para isso, peraí, como assim? É bom? Muito Não. bom. O quê? Não, é bom se atualizar profissionalmente. Sim, se atualiza, Entendeu? mas só... Mas se a gente pega a roda da vida, vocês conhecem Sim. a roda da vida? Que os coaches trabalham bastante? Sim. Então, a gente tem várias áreas da nossa vida. A gente tem a área laboral, a gente tem a familiar, a gente tem a social, a gente tem a de relacionamento, a gente tem a de lazer. Então, nessa roda dela, ela explorou qual? Só a profissional. E as outras? Como que ficou? Aí não gira, né? Aí a roda não tem como girar. Não gira. Roda quadrada. Roda de que tipo é o negócio? A roda não Você gira. entendeu? A roda não quadrada. girou. Sim. E aí?
Então, eu acredito que as pessoas, e eu acho que é bem cultural mesmo, é uma cobrança da sociedade. Tem até pessoas que falam assim, não, a gente tem que ficar um tempinho para a gente se conhecer melhor. Gente, é o que você falou, Grace. Será que só esse tempo faz com que eu me conheça melhor? Será que é isso? Entendeu? Um trabalho, até mesmo a troca com um amigo, a troca com amigas, a troca principalmente na terapia, porque quando o paciente está na clínica, ele está verbalizando, ele está se ouvindo. Entendeu? Sim. Ele está se ouvindo, porque o terapeuta ele está lá ouvindo a demanda dele e o paciente, no caso a Madalena, estaria falando. E ela fala e ela se ouve. É diferente da conversa com um amigo. Sim. Normalmente, quando a gente vai para amigo, a gente sai com o quê, né? Com conselhos. Com conselhos. Né? Na terapia a gente não tem isso. Exatamente. Vai te dizer, faz isso. Bloqueia. Não responde mais. Mas tem uma coisa também que eu vou falar aqui da dona Madalena. Você vai defender a Madalena? Não vou defender um pouquinho a Madalena. O que acontece, né? Quando a gente vai para o senso comum, o que as pessoas falam? Você terminou. Bola pra frente. Foca no teu trabalho. Ótimo. Foca nos seus amigos. Vai sair, põe o cropped, reage. Né? Então, assim, o que a Madalena fez? Ela não estava conseguindo colocar o cropped. Né? Os amigos, ela tinha vergonha de contar. Né? Então, assim, saí de um casamento, me frustrei. Tô aqui no meu autoconhecimento. Tô curando minhas feridas. Tô olhando para as minhas feridas. E... Onde que eu vou jogar essa energia? E as pessoas estão apontando para ela. Olha, vai trabalhar, vai ter liberdade, vai ganhar o seu dinheiro, vai viajar o mundo. Foca na sua carreira. Entendeu? Então, assim, a Madalena também pegou esse gancho aí e falou, não, peraí. Então, é aqui que eu vou hipercompensar. 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 O que é a hipercompensação? Explica. Hipercompensação. Pois é. Eu não tenho aqui, né? Eu não tenho o amor. Eu não dei certo aqui no meu relacionamento. Aqui eu vou dar. Aqui eu vou me dar aqui bem. Eu vou me dar super bem. Aqui eu vou vencer. E uma coisa que... E que só depende dela, né? No trabalho, o que a Madalena... O trabalho dependia dela. Foco dela, Tava dentro conhecimento do controle dela. Dentro do controle dela, o relacionamento não. Isso, o relacionamento depende de uma outra pessoa. Depende de uma outra pessoa. O que eu ia colocar é que, pegando esse gancho da Madalena, que ela se fecha, a gente tem também outras pessoas que chegam na clínica, que são as pessoas que também não conseguem ficar sozinhas e dar esse tempo. Né? Então, sai de uma relação e já está em outra, sem se permitir entender algumas questões. Ou só sai quando já está em outra. Já está em outra, né? não consegue Nem solta pensar. O galho, já está segurando no próximo. Mas tem um ditado popular. Então, mas tem um ditado popular aí, que todo mundo... para curar um grande amor, nada melhor do que um novo amor. Então, tem esses ditados populares que as pessoas consideram isso como uma verdade absoluta. E que aí eu vejo a grande chance das repetições de ciclo acontecendo aí, né? Claro, pode ser que a gente não tenha tantos detalhes sobre a Madalena, pode ser que ali ela tinha um medo de que a história se repetisse e ela parou um pouco por conta disso. Mas a gente tem o outro lado também da grande maioria das pessoas que não querem olhar para isso, que não querem olhar para a dor, que não querem dar esse tempo que você comentou aí, né? Então, a Madalena, ela se fechou um pouco, estava ali curando algumas dores. A gente não consegue dizer se era de uma forma estruturada ou não, se ela estava numa terapia ou não, como que foi esse tempo, essa pausa. Mas a gente sabe que ela parou para olhar, né? Ela parou ali para deu uma pausa, de fato, para entender e focou a energia ali na carreira, no trabalho, que é o que a gente está colocando em grande discussão. Mas muitas pessoas que nos escutam podem ter esse perfil de eu preciso estar em outro, eu não posso ficar sozinha, eu não posso me dar esse tempo, eu preciso de um novo amor. Então, mas pegando essa sua fala de repetição de ciclos, você sabe, todos nós temos necessidades emocionais básicas, apego e pertencimento, valorização, autoestima, limites saudáveis, direcionados. Realistas. Na terapia dos esquemas, a gente entende que essas necessidades precisariam ser supridas inicialmente pelos nossos cuidadores. Na infância. Quando elas não são supridas, existe um vazio, ok? Então, na idade adulta, esse vazio vai precisar ser preenchido.
Então, ninguém tem essa educação emocional, ninguém tem esse entendimento. Então, a partir do momento que a gente se relaciona com o outro, com esse vazio, esse outro vem suprir. De alguma maneira, se a relação é saudável, a gente supre, entendeu? Com a ajuda de uma outra pessoa, ou seja, de um relacionamento, ajuda. Mas a pessoa precisa ter essa consciência de que existe esse vazio. Então, olhando um pouco lá para trás, na questão da repetição de ciclos, que a gente falou bastante, muitas pessoas acabam ficando em certos relacionamentos com medo do Abandono. E da rejeição. E da rejeição. Que é o que a gente vê muito, né? Tem uma palavra que estava me vindo muito quando você estava falando, Andréia, que é a escassez. Sim. Né? Nos dias de hoje, né, Michele? É a escassez. É a escassez. Isso. Então, assim, o quanto que para ela ter vida é ter um relacionamento. Então, o quanto que talvez o fim desse relacionamento pode ter voltado para ela, peraí, a minha vida é uma vida significativa? Onde que está a minha vida em abundância? Uhum. Então, eu acho que esse término levou a ela a pensar como que ela vai dar conta de suprir essas necessidades básicas, porque se você tem uma vida significativa, essas necessidades básicas que estão em escassez, como você falou das básicas, isso pode nos aniquilar. Isso mesmo, é isso que eu estou te falando. Pode nos aniquilar. Acaba colocando a gente em alguma enrascada. Sim. Porque se você pega, né, em terapia, né, que a gente trabalha bastante, todos nós temos alguma deficiência nessas necessidades básicas. Mesmo porque os nossos pais também tiveram na deles e os pais deles também tiveram na deles. Então, por isso que a gente fala da repetição de ciclos. Sim. O ciclo do meu avô, o ciclo do meu pai, o ciclo... Você entendeu? E assim por diante. Por isso que é a repetição. E a repetição é esse risco que a gente tem de fazer o quê? As más escolhas. Sim. Repete. Né? Quando a própria palavra, né, de ciclo, o ciclo ele vai, mas ele volta para o mesmo lugar. Sim, né? Mas aí quando a gente fala, é o ciclo dos nossos pais, sim, dos pais dos nossos pais e assim por diante. E é um pouco do que a gente falou muito no primeiro episódio sobre a repetição, né? Quando a gente fala de suprir as necessidades básicas emocionais, não necessariamente são das relações saudáveis, sim, né? Muitas vezes são das faltas. É aquilo que nos falta que a gente conecta com o outro. E é isso que vai se repetindo. Se eu não trato essa falta, se eu não olho para ela, a chance de cair na repetição é muito grande. O Grey, principalmente quando a gente fala... desse domínio, né, da rejeição, do abandono, muitas vezes o pai está presente, os pais estão presentes fisicamente, emocionalmente, indisponíveis. Né? Não quer dizer e aí, quando a gente fala do autoconhecimento, é olhar para isso, o quanto me faltou lá de colo, de olha, vem aqui, eu tô aqui para você. Um apego seguro, um né? apego seguro. E aí não tem, a pessoa passa a vida buscando sem saber o que está buscando, porque ela não sabe que ela está buscando esse apego seguro. Que qualquer coisa parecida com esse apego é onde você vai lá e se agarra. Porque se a gente pega na evolução da personalidade, né, humana, o ser humano é o ser que mais tempo passa com os cuidadores, certo? Ele passa praticamente 18, 19 anos com os cuidadores. E assim... Primeiro vem a gestação, depois vem o nascimento. Ele não tem autonomia de ir lá buscar comida na geladeira, de cozinhar. Uhum. Então, esses cuidadores vão precisar. Eu estou falando das necessidades materiais, tá? Ele não tem condições de ir sozinho. Mas, dentro dessas necessidades materiais, também tem as necessidades afetivas. E que muitas vezes elas não acontecem justamente porque esses pais também não tiveram. Então, não é assim, tudo culpa dos pais. Não, é essa repetição de ciclo. Então, ele também, quando nasceu, não teve. E aí, ele entende que aquilo é verdade absoluta. E entendeu? É importante não culpabilizar os pais, sim, né? Isso é muito importante. Porque a questão do abandono e da rejeição, esse vínculo, ele pode ser com outra pessoa. Pode. Com a avó, com uma tia, né? Uma irmã mais velha, que supriu aquilo na infância. Porém...
se ela não tem esse conhecimento, ela entende que isso é verdade absoluta. Sim. Entendeu? Tipo, então, as relações são relações com pessoas ausentes. Então, e quando a gente fala ausente, a gente não está falando da presença física da pessoa. Né? Ela é indisponível. É indisponível. Entendeu? Né? Ela pode estar lá ali, que ele não está presente, mas está tudo bem. Eu tenho Sim. um marido. Né? Ela pode estar lá, a pessoa é viciada em trabalho, ou a pessoa dependente química. Várias outras coisas. São várias maneiras de estar indisponíveis numa relação. Entendeu? Então, é isso que a pessoa vai precisar analisar. Por isso que é muito importante, numa terapia, a pessoa entender a sua história. Sim. E me parece que para a Madalena, essa questão dela se voltar para o trabalho, e a gente sabe que isso é muito bom, né? Como você bem falou. O problema ali me pareceu assim, tive que me focar no trabalho. Como se aquilo fosse, então, um modo curativo dela sarar ali o problema no relacionamento. Ela tinha controle, né, Michele? Naquele momento é o que ela tinha controle. Ela pode fazer isso se ela quiser, né? Mas dentro da realidade dela, também ela pode escolher focar em outras coisas e outras áreas. Não é que em detrimento de uma eu tenho que me virar para um ultrafoco em outra. Eu acho que é aí que tá, vamos chamar assim, o desequilíbrio. Para eu não olhar para isso, para eu não olhar para isso, 880. eu vou pôr um extra foco nisso. Né? Sabe o que eu queria? E aí não sei se você pensou nisso, mas a gente não tem nenhum conto para exemplificar, eu falando super longe do microfone, porque esse caso da Madalena, assim, de uma forma simbólica, eu acho que seria tão interessante. Tem algum que vem na sua mente para falar sobre o caso da Madalena? Eu posso só finalizar essa questão aqui, porque eu até fiz uma anotação aqui da pessoa certa. Lembra que a gente sim, colocou? ela falou da pessoa certa. Então, assim, Madalena está aguardando a pessoa certa. Quando você não se prepara para o autoconhecimento, você acaba focando em pessoas, em situações que, na maioria das vezes, te deixou uma situação de fuga, de proteção, de paralisia. Isso é porque o seu padrão, né, comportamental, que está enraizado em você, faz com que você siga. Então, isso é importante a gente colocar na repetição de ciclos, que eu acabei colocando. E que faz com que você tenha olhos para os outros, ao invés de você ter olhos para si mesmo. Entendeu? Tanto na questão de relacionamento, quanto em situações como a Michele falou, até mesmo no emprego. A gente entende que aquele emprego é o único e que nenhum outro emprego vai suprir as nossas necessidades. Então, eu entendo que a gente precisa, de alguma maneira, como você falou, Lucy, olhar a história, entender o porquê eu estou repetindo esse ciclo. Sim. Entendeu? E agora, vamos de conto? Acho que menos do que repetir ciclos, né? Quão bom é quando a gente inicia novos ciclos. Sim. Né? E para a gente iniciar algo, a gente precisa terminar. Né? Só para lembrando ainda da Madalena, eu percebi quando ela fala, né? Eu separei. Ela separou, mas muitas vezes ela não terminou. Às vezes as coisas não acontecem no mesmo tempo. Uma coisa eu me separei. Pronto, assinei o papel, tem uma data, né, na certidão que deixa isso registrado em cartório. Mas muitas vezes aquela data não significa um término de um ciclo, de uma história, de uma vivência, e principalmente de um aprendizado, de uma renovação. Exato. E isso vai acontecendo com o quê, gente? Repetindo? Com novos ciclos. Sim. O que vai precisar iniciar cada vez mais, não num relacionamento, mas na vida da Madalena. Então, não tem pessoa certa. E olha que o que você falou que é interessante, né? Eu vou trazer para uma experiência pessoal. Quando eu me divorciei, depois que eu até assinar o papel, estava tudo bem. Quando eu assinei o divórcio... Acho que todo mundo que já passou por isso, né, gente? Então, é isso, né? Tinha me separado, mas o término... Eu não estava preparada para o término. O término era aquilo lá, minhas averbação, gente. Averbação. Era minha... Então, eu acho que concluindo a fala da Madalena sobre a pessoa certa,
Se a gente for olhar, ter um olhar mais racional, a pessoa certa é ela mesma. Acho que na nossa vida, né, gente, mesmo que um episódio represente algo muito terrível, sempre há outro episódio por vir. E nenhum deles a gente pode se sentir o quê? Mutilada da possibilidade de ser quem somos. Tem uma frase do Jung que eu gosto muito, né? Que ele diz assim: a cura está na possibilidade de sermos quem somos. Sim. É só quando a gente é quem a gente é que a gente consegue se curar. E para isso a gente precisa olhar para a gente. E a ideia que eu pensei, respondendo a Grace, de trazer, né, um conto chamado Sapatinhos Vermelhos, de Christian Henderson, né? É um dos favoritos e que no livro da doutora Clarissa, Mulheres Correm com Lobos, está aqui o meu de cabeceira, cheio de coisinhas aí, né? Ele, muitas vezes, ele traz até outros nomes, quem quiser pesquisar, né? Sapatinhos do diabo, sapatinhos devoradores, né? E o Christian Andersen, ele tem, assim, uma voracidade no conto, algo muito visceral, eu diria. Eu sempre percebo muito isso nele, né? E muitas vezes não são contos de final felizes. Muita gente espera isso, né? Então traz algo muito, muito vivo, muito de que nos deixa com uma certa perturbação, eu diria. Né? E acho que isso também pode ser um convite, né? Porque, querendo ou não, né, gente, os nossos minutos de felicidade, né? Mas a nossa vida, ela é cheia de conflitos, é cheia de batalhas, porque o tempo todo a gente está se reconhecendo no meio disso, né? Então, quando você não sabe o que fazer, é sempre mais fácil entrar em algo. Eu acho que é aí que está o risco da repetição. Onde algo te diga o que fazer e o pior, o que tem que fazer. Eu acho que essa é a palavra da Madalena. Eu tinha que me focar nos estudos. Então, muitas vezes, quando a gente não sabe o que é muito mais fácil, você entrar num lugar, vamos chamar assim, em que alguém te diga o que fazer. Mas, de qualquer maneira, a sociedade acaba dizendo o que a gente tem que fazer. Alguém tem que dizer, mas em que momento... Eu pergunto o que eu quero fazer. Não o que eu tenho. Não o que eu tenho que fazer, mas o que eu quero fazer. Isso é muito importante. É muito importante. Vamos de conto? Vamos ouvir Sapatinhos Vermelhos? Vamos lá, Mi. Vai se arrumar aqui. Vai se arrumar. O Eric vai fazer o tem pililim, lenço? O pililim pra gente. Hoje tem lenço pra mim? Tem lencinho, Eric? Não, hoje eu tô forte, gente. Tô forte. Hoje eu não vou chorar. Você é forte. Vamos lá. Sapatinhos Vermelhos. Esse é um conto de uma pequena pobre órfã que não tinha sapatos. Essa criança guardava os trapos que encontrava ao longo da floresta e conseguia, por cada pedaço de fragmento, costurar um par de sapatos para ela. Eles eram grosseiros, mas ela os adorava. Foi muito difícil encontrar cada pedacinho. E aí, então, com cada pedacinho, ela conseguia se proteger nas suas andanças pela floresta. Quando ela os vestia, eles faziam com que ela se sentisse rica, mesmo se passasse o dia à procura de alimento. Um dia, porém, uma carruagem dourada, uma senhora lá dentro a chamou e disse: vou levá-la para casa e tratá-la como se fosse minha filhinha. Chegando lá, cabelos lavados, vestido de lã branco a postos, meias brancas e reluzentes sapatos pretos. A menina questionou a velha e bondosa senhora: e minhas roupas? Onde estão? E principalmente, os sapatos vermelhos que eu costurei. A velha senhora, sem titubear, respondeu: queimei tudo. Pus tudo no fogo. Inclusive,
Seus sapatos vermelhos estavam sujos, lameados. A menina entristeceu. Os sapatos vermelhos, feitos por suas próprias mãos, já lhe deram tanta felicidade. Agora, ela era obrigada a ficar sentada, quieta, pernas fechadas. O tempo todo caminhar sem saltitar. Não falar, a não ser que falassem com ela. Certo dia a velha levou no sapateiro. E o sapateiro ali mostrou que tinha um lindo par de sapatos de couro. Quando a menina viu os sapatos vermelhos, reluzentes, o sapateiro piscou para ela. Ela o pegou e foi aos domingos, como já ia com a velha senhora, e na igreja os sapatos brilhavam. E todos começaram a ficar alvoroçados, olhando para aqueles sapatos que reluziam tanto. Alguns olhares começaram a ficar bem carrancudos. E a menina gostava cada vez mais. Tinha um bispo, um soldado. Como o cantarolar da igreja não era mais belo do que os próprios sapatos que ela vestia. Nem as palavras do pastor aprendiam mais do que olhar para os sapatos que reluziam. Chegando em casa, a velha alertou e esbravejou: nunca mais usará esse sapato vermelho. No domingo seguinte, à porta já estava um velho soldado com um braço numa tipóia. Ele tinha uma barba bem ruiva e ele percebeu que novamente a menina escondida da velha colocou o sapatinho vermelho. O soldado então pediu para a menina: posso tirar o pó do seu sapato? A menina esticou o pezinho e ele tamborilou na sola do sapato uma musiquinha compassada que lhe deu cócegas na sola dos pés. E o soldado disse: fique por baile, mocinha. No outro dia, lá estavam eles de novo. Que belos sapatos, o soldado ferido. Palavras fizeram a menina rodopiar quando ele disse: que menina mais linda. Mas depois daquele timborilar na sola, os pés começaram a rodopiar e não queriam mais parar. Naqueles momentos, a menina, então, começou a perceber que ela perdia o controle de si mesma. Quando a menina tentava ir para o lado direito, os sapatos a levavam para o lado esquerdo. Quando ela tentava ir para o lado esquerdo, os sapatos a puxavam para o outro lado. Ela começou a rodopiar, subiu, dobrou a esquina, perdeu o controle de si mesma. O cocheiro correu atrás da menina, mas não parava. Puxava até que colocaram ela dentro da carruagem e conseguiram tirar o sapato. A velha enfiou os sapatos no alto da prateleira e exclamou: nunca mais usei esses sapatos. Tempos depois, a velha adoeceu. Os médicos entraram para ver a velha adoecida. A menina aproveitou que todos estavam olhando para a velha e pegou novamente os sapatos. Rodou mais alto. E dessa vez não era mais prazeroso. A menina começou a ficar apavorada. Ela tentou tirar. Quanto mais ela tentava tirar os sapatos, mais ela subia mais alto rodopiando. Na chuva, na neve, no sol ela dançava e já não era mais agradável. A menina começou a vaguear por toda a cidade, rodopiando sem parar. Quando ela chegou no alto da igreja,
um espírito esbravejou. Você vai dançar até que não sobre nada de você. A menina implorou: misericórdia, misericórdia. Passando agora de volta, rodopiando em cima da sua casa antiga, ela olhou para baixo, viu todos em luto por ela. A velha também já tinha morrido. Atravessando por dentro da floresta, ela encontrou um caçador e quando ela chegou perto, o machado dele começou a tamborilar, no mesmo movimento que ela fazia no vento. Ela foi até o caçador e falou: arranque agora com esse machado os meus sapatos. Ele puxou as cordas e pá, lançou um machado muito afiado. Mas ainda assim, a menina não parava de rodopiar. Por favor, eu te imploro, a minha vida já não vale mais nada mesmo. Pode cortar meus pés. E isso aconteceu. E foi o que eles fizeram. Ela já está chorando. A pobre menina, aleijada, conseguia agora viver de faxina e a mendigar. E nunca mais ela viu os sapatos vermelhos que ela fez com as próprias mãos. Tenso, né, gente? Muito Como tenso. a Nossa, Michelle falou, fico... nem sempre tem um final feliz como todo mundo. Não. Às Eu dei vezes um espera. spoiler, Sim, né, gente? ela já tinha avisado. E é interessante como suspirar por algo que ela conseguiu fazer, mesmo diante de tanta escassez, a colocava num lugar de felicidade e alegria. E na hora que ela tem tudo à mão e não tem o controle de si mesma, a leva para uma situação pior de escassez do que a inicial. A felicidade sumiu, né? Sumiu Trícia? completamente. É tormento. Nossa, Porque até ela virou, o sentimento porque, que verdade, fica depois é angustiante. Virou uma refém dos sapatos. Sim. Exatamente isso. Ela virou uma refém daqueles sapatos. Inicialmente, eles eram lindos, trazia prazer, valorização para ela. Olha as necessidades, gente. Sim. Uhum. Valorização para ela. Os outros olhavam. Os outros olhavam. A piscadinha pertencimento. do sapateiro. Sim, entendeu? Aquela aprovação. Tô no caminho certo. O É olhar esse do mesmo. cocheiro, né? Sim. Então, ela estava sendo admirada também. E ela admirava aqueles sapatos. Mas... No livro da Ela ficou Clarissa, refém. né? Ela sempre conta que ela tinha uma tia Teresa. Acho que todo mundo tem uma tia Teresa, né? Que dá aqueles alertas, né? Pra gente. E ela conta que sempre antes de contar essa história dos sapatinhos vermelhos, o quão importante é a gente olhar para os nossos sapatos e agradecer por eles serem sem graça. Ou seja, né? Nem tudo, para que tudo está à volta, exposto. Me lembrou também muito a exposição que hoje há de ego nos rodeando o tempo todo. O quanto que, de repente, uma imagem parada, estática, um brilho, ele pode justamente estar nos roubando de tantas outras. Né? O quanto que muitas vezes o desejo da gente se sentir vivo, Sim. que ela tinha esse desejo. Sim. Vou pôr o sapato vermelho. Eu vou pôr o sapato vermelho. É a dança. Isso que eu gosto. Pode justamente estar nos levando para um risco de morte. E é engraçado essa conexão que ela tinha. Por que o vermelho? Né? Os primeiros pares que ela criou para si eram vermelhos e que foi tirado. Né? Então, será que essa busca também desenfreada por achar algo que a representava não a leva para esse abismo? Sim. Simbolicamente, né? Agora trazendo um pouco o vermelho ele tem esse símbolo, né? O vermelho é vida, né, gente? É o sangue, é vivo. Mas, ao mesmo tempo, é sacrifício. Né? A gente sabe que o sangue ali, ele pode ter toda essa simbologia,
né, do quão sacrifício é. A gente tem até na história de Cristo, né, ele derrubou sangue ali, né, e eu percebo o quanto que muitas vezes ela se põe nesse sacrifício. Sim. Sacrifica a vontade dela. Quando ela só tem que ficar sentada, calada, quieta. Aquela questão da domesticação, né? A domesticação, a perda dos instintos, sim, a perda do poder fazer ou não. Mas se a gente colocar isso para Madalena, gente? Eu fiz uma anotação aqui para Madalena que eu queria ler. Que você... que quando a gente fala, tem uma parte que ela fala da tentativa desesperada dela tentar tirar os sapatos, quando ela percebia que ele comandava, né? Mas por mais que puxava, mais eles continuavam firmes. E aqui me remeteu no caso da Madalena, quando ela disse que já tinha plena consciência dos valores dela, lá no início do caso, que ela falou assim, eu já tinha plena consciência dos meus valores e eles precisavam conectar com os valores dos outros. Então, isso para mim ficou muito simbólico. Então, quando eu falo dos primeiros sapatos que ela criou, me dá essa sensação de que esse era o valor dela. Ela fez com as mãos, ela construiu, era a minha essência. Sim. E aí, quando eu tento desesperadamente colocar um outro na vitrine, que parece mais brilhoso, é como se o meu valor tivesse evoluído, tivesse ganhado um plus, um destaque. Uma valorização. Uma valorização. E não, na verdade, não é essa valorização, acaba controlando ela. E aí eu coloco isso, né? Me parece que ao perceber que os sapatos a comandava, ela sai numa tentativa desesperada de buscar esses seus valores, de permanecer no que fazia ela vibrar, só que sem sucesso, porque ela aceitava ao mesmo tempo um outro sapato e continuava a viver os valores do outro, né? Que era a igreja, que era as pessoas que iam cruzando, a senhora que dava tudo ali que ela não tinha, né? Em troca dela ser obediente, né? Dela se moldar, naquilo que ela, outro, que a senhora queria. Sim. Acho que esse conto ele tem duas grandes forças, vamos chamar assim. Autorresponsabilidade, né? Ela estava fazendo as escolhas dela quando ela falava, vou pegar de novo o sapato vermelho, né? E outra coisa, a vida criativa. O quanto que ela deixou-se levar por algo que não foi o que ela criou. Sabe aquela máxima de que nem tudo que reluz é ouro? É ouro, isso. A carruagem dourada se apresentando, né? Muitas mulheres ainda têm hoje a esperança da pessoa certa, como a Madalena. Sim, como a Madalena do homem com um H que vai chegar na carruagem dourada. Quando, na verdade, a pessoa certa, ela está dentro da gente, somos nós. E o que nós conseguimos criar com isso, com as nossas próprias mãos. E tem um pedaço aqui que fala, ser boa consiste em somente usar talher para a igreja, manter as pernas fechadas. Ou em perceber que está em uma armadilha quando o seu desejo é para o lado esquerdo, mas tudo te leva para o lado contrário. E a Madalena, ela escolheu o trabalho, mas lá no final ela estava atrás da pessoa certa. Mas aí fica a grande pergunta, o que a Madalena queria de fato? Porque a Madalena, ela estava vulnerável, ela passou por um relacionamento, entendeu? E o relacionamento, eu não gosto de falar que não deu certo o tempo que tinha que dar, entendeu? Você falando me veio na cabeça assim, ela estava no processo de luto. Ela estava num processo de luto, e ela estava vulnerável. Então, precisava desse acolhimento. Então, ela buscou, mas também teve essa questão que você acabou colocando a sua visão, né? Os outros falavam, foca nisso, foca naquilo, foca... então, é o outro novamente direcionando, ó o sapatinho, né? Enquanto, como ela não se perguntou, como ela estava em luto, o que eu quero? O outro falou assim, sai dessa, não, faz isso, faz aquilo. Então, a Madalena queria para a esquerda, mas todo social mandava ela para esquerda, para direita. Ai, gente, eu sou péssima de lateralidade, eu também não sei. Esquerda e direita. Obrigada, eu sou péssima. Ô, Andréia, olhando para a terapia dos esquemas, ela tinha um domínio de desempenho prejudicado? Tinha, claro, pode ser. Entendeu? É que se a gente for colocar profundamente, a gente teria que conhecer a história da Madalena. A gente traz a Madalena de uma maneira
mais a parte comportamental dela. E para a gente, tanto na TCC quanto os esquemas, o comportamento é o último a ser moldado. Entendeu? Então, a gente tem, né, as situações, a gente tem os pensamentos, a gente tem as emoções, né, o que aqueles pensamentos geram. E, por último, a gente faz a gente realmente modela o comportamento, mas é por último. E como a gente sempre diz, é um processo. Então, não é o tempo. Mas fazendo esse negócio, eu achei muito legal esse conto que você colocou, que você trouxe, ainda mais, ela queria ir para a direita e mandou para a esquerda. É exatamente o que a Madalena realmente foi direcionada. Então, fica aí uma pergunta. O que a Madalena queria? E como você bem falou, por último, né? Uhum. E por último a gente viu que o final foi horripilante. Sim. Levou ela para um lugar de incapacidade. Sim. Incapacidade dos instintos, da percepção. Ela parou de perceber. E como o nosso tema é repetição de ciclo, se a gente puder deixar para quem estiver ouvindo, e ok, percebi, sessão em off, ótimo, eu tô na repetição de ciclo, já vi que é isso, eu saio de um, entro em outro, é totalmente diferente. Gente, percebam como termina. Sim. O que você pode fazer em termos de análise pessoal e reconhecimento, se você já está na repetição de ciclo, porque cada novo, a gente entra na fantasia, como a menininha entrava. Sim. Você sai da realidade, porque pé é o quê? É chão, é chão. Terra. Por que ela voava? Porque ela fantasiava. Uhum. Início é sempre isso. Mas se atentem, se percebam, como que termina cada relacionamento? É o término que vai levar vocês a uma reflexão. Poxa, mas sempre que termina, eu termino sempre com essa sensação. Uhum. Esse é o grande aprendizado. E aí, gente? A gente vai ter mais para falar da Madalena? Vamos ver como continua essa história? Continua, então. Porque não terminamos. Pergunta. O que a Madalena queria? Eu acho que a gente pode finalizar a repetição de ciclos. O que a Madalena queria? Vamos ver um novo ciclo para a Madalena. Vamos ver qual vai ser o novo ciclo da Madalena. Certo, gente? Que vem a Madalena. Que vem a Madalena. Obrigada, gente.